dinâmicas de apresentação, mas eu gostaria, antes de apresentar, de conhecer as pessoas, né? Se possível, as pessoas abrirem a câmera e Isso, eu acho que é bom, eu acho que é sempre falar um pouco bacana. sobre o Quando eu, evento. Sim. eu super apoio, fica muito mais. É porque a gente sabe, né, nesse tempo de redes sociais, que as pessoas entram nos grupos para implodir, né? É importante a gente. O pessoal preencheu, né? O... Formulário de inscrição? Isso, obrigada. Mas eu acho que além disso também é mais simpático, né? Se as pessoas. Sim, a gente pode estar com um pouco. Obrigada, Henrique. Opa, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tô com a câmera fechada aqui, tô meio com de sono aqui, mas eu sou amigo da Maria aí, né? A gente atua junto na causa vegana, né? Ah, ótimo. E, enfim, tô aí para conhecer o grupo, né? Ah, Tamara entrou. Tá certo, obrigada. Da área de direito, mas aí, muito bom. boa palestra aí pra vocês. Eu vou desligar aqui que... Tá. A Aretusa, a internet está com instabilidade, mas a Aretusa, ela sempre participou das outras, né? Só seria legal para conhecê-la, mas ela tem participado da Andriara, a Miriam também. A Miriam, inclusive, era do nosso grupo, né, Miriam? Agora Ah, é? Sim. Ah, eu não estava, era quando eu não estava. Ai, Miriam. Foi no ano que eu não estava. Tem um pessoal que eu não conheço. Legal. Eu participei mais do online, né? Que eu entrei na IASH em 2020, aí veio pandemia, e aí eu acho que eu fiquei na IASH até 2021, e depois eu troquei a faculdade. Agora eu tô em Piracicaba. Você tá na biologia, né, Miriam? Isso, tô em biologia. Que massa. Bom, que bom que você está aqui. Que prazer, que eu não conhecia. Tamara, tá conseguindo? Oi. Oi. Você consegue abrir a câmera? Então, não estou conseguindo abrir a câmera, tá? Não consegue, não? Tá bom. Eu ponho, mas não aparece. Tá. E como você quer fazer, Maria? Como você acha que a gente faz? Na questão da dinâmica da apresentação? É. Eu pensei em começar para explicar um pouco do porquê que a gente está falando sobre isso hoje. E aí depois a gente passa, aí vocês que preferem, assim, se é a Tamara ou a Coenda, e vocês podem escolher a ordem, quais vocês preferirem. Alguém tem preferência? Eu prefiro terminar. Tá bom, então, ótimo. Então pode ser você segunda, Tamara? Tamara? Então, de segunda. Pode ser. Tá bom. Tamara, obrigada pela participação também, Tamara. Sim, eu conheci a Tamara Obrigada pelo convite. Eu tinha ouvido uma palestra dela sobre ecofeminismo há muitos anos atrás, no ENDA. Lembra do Jorge? Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. Faz muitos anos. E eu achei uma palestra assim, muito boa, né? Ela fala, enfim, como militante mesmo. Aí a gente convidou. E a Coenda agora ela tem atuado nas redes sociais, né? Foi assim que a gente conheceu ela. A Maria tinha indicado, a Maria tem trabalhado bastante com as questões interseccionais no grupo. Ela que está dando bem essa cara nova. E eu acho que é ótimo você começar, Maria. Vou te apresentar, então. Calma aí, deixa eu ver. Eu te conheço, mas eu tenho que pegar o bonitinho para te apresentar. Não, tranquilo. Eu vou fazer uma apresentação básica também para falar, mas pode apresentar, sim. A Maria Peixoto é mestranda em filosofia, com ênfase em estudos culturais na EAT-USP, e bacharel em gestão de políticas públicas pela mesma instituição. Ela é vegana, né, pesquisadora e ativista, coordena o grupo DIA desde 2018. Ela faz parte há um tempo, a gente está comemorando 10 anos, né? Ela faz parte quase do comecinho do grupo. E pode prosseguir, ela vai falar sobre os futuros do grupo. Eu comecei com o início, ela termina com o final. Exatamente, né? A Tânia é uma das fundadoras, então ela começou explicando o início, né, da ideia do grupo, e hoje, agora que a gente está finalizando nossa última palestra aqui do ciclo, né? A gente agradece todo mundo que está participando, agradece todo mundo que veio. E vamos finalizar hoje a palestra. Para quem é de São Paulo, lembrando que
Mês que vem teremos um piquenique presencial, dia 6 de dezembro, para a gente poder se conhecer, para quem estiver por aqui, se não tiver interesse. E hoje a gente encerra, então, esse ciclo de palestras comemorativos dos 10 anos do grupo. E a gente vai começar, então, falando de um tema que é um tema recente, que a gente começou a estudar no grupo faz pouco tempo, né? A gente começava primeiro falando bastante sobre ética animal, né? Todas as palestras que a gente teve aqui até hoje foram seguindo um pouco da cronologia de temas que a gente estuda no nosso grupo de pesquisa, né? Nas nossas reuniões. E essa questão dos movimentos em diálogo, né? Nessa questão interseccional, foi uma pauta que eu comecei a trazer mais recentemente no grupo. E comecei a entender a relevância dela e entender como algo muito potente a ser trabalhado. Então, a gente resolveu fechar com isso e trazer essas perspectivas também para compartilhar com vocês nesse momento. A Tânia já me apresentou, então vou passar rapidinho aqui. Acho que a maioria das pessoas aqui me conhecem, mas como tem gente nova, etc., acho legal passar. Como a Tânia falou, né, eu sou graduada em Gestão de Políticas Públicas, estou fazendo o meu mestrado em Estudos Culturais. Eu estou no grupo DIAN desde 2017, né? Logo que eu entrei na graduação em Gestão de Políticas Públicas, eu também comecei a participar do grupo. Eu sou autora de alguns artigos, né? Eu e a Tânia, a gente já produziu vários artigos juntas, já produzi alguns outros separados, também acabei publicando um livro. Deixa eu pegar ele aqui. Eu deixo minha câmera preto e branco, mas o livro é vermelho. Daqui a pouco eu mostro para vocês, até uma imagenzinha. É o que está aqui na apresentação. Eu sou autora desse livro, que é o Reflexões Animais, por uma pedagogia para além do humano. Ele é fruto do meu TCC, e eu venho pesquisando sobre essa temática, né, da nossa relação com outras espécies animais, questões éticas, desde 2017, junto ao grupo DIAN. E, bom, além de trabalhar com pesquisa, eu também trabalho com arte, já trabalhei com fotografia, trabalho com música atualmente. E eu sempre tive uma raiz bem politizada, né? Minha formação em gestão de políticas públicas é bem relacionada com isso. E eu compreendo a libertação animal, né? Todo o movimento dos direitos animais também como uma pauta política. E defendo o fim da exploração das vidas não humanas e também humanas em todos os aspectos. E eu vou comentar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa relação entre direitos animais e política. Vai ser um dos temas que a gente vai abordar hoje para começar a mostrar como que esses movimentos sociais, né, dialogam entre eles. Para começar um pouquinho essa conversa, eu vou contar um pouco da minha trajetória, para explicar onde que eu cheguei, né, como é que eu comecei a entender essas pautas de libertação em conexão e quais foram os autores que também me ajudaram a embasar essas reflexões e formular, né, esses pensamentos interseccionais que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou fazer uma coisa mais introdutória aqui, né? Eu vou deixar para a Coeng e para a Tamara aprofundarem nessas questões das intersecções. Então, aqui vai ser só um passeio explicando um pouco dessa questão, de como essa questão entrou no grupo e como que eu enxergo, né, essas conexões. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória pessoal, né? Eu virei ovo-lacto-vegetariana em 2015. Eu fazia biologia, acabei não me formando. Espero que você se forme, Miriam. É um curso bacana, mas eu tenho algumas críticas, mas eu fazia biologia. E tinha muita essa pegada de questões ambientais, acabei virando ovo-lacto. Mas eu tinha, inclusive na própria biologia, eu entrei em contato bastante com movimentos estudantis, né? Entrei em contato com o movimento anarquista e entrei em contato com a política de maneira geral, né? E comecei a entender um pouco mais dessas questões de libertação, não hierarquia, etc. E acabei, inclusive, querendo mudar de curso, né? Eu comecei a entender que a biologia não estava contemplando meus anseios, né? Meus desejos de transformação, e acabei indo para a gestão de políticas públicas justamente buscando alguma coisa de maior transformação social, né? Maior envolvimento político. Então, acabei migrando de curso, né? Já tinha essa pauta ambiental muito forte em mim, já era ovo-lacto, etc., mas estava precisando de uma questão mais politizada. Entrei em gestão de políticas públicas. Logo no começo do curso, eu encontrei a Tânia, né? Encontrei o professor Piassi, que é meu orientador, também foi orientador da Tânia. E a gente, né, eles já tinham montado o grupo DIAN, e desde 2015. Conheci eles, era um grupo que fala, né, como vocês bem sabem, é um grupo que fala sobre libertação animal, direitos animais, questões socioambientais, controversas, né, sustentabilidade, sempre por um olhar bastante crítico. E eu, que já era ovo-lacto, falei, bom, estou interessada nisso, né, quero me aprofundar nessas temáticas, e acabei começando a participar do grupo logo que eu entrei na graduação. E aí, com os nossos questionários, né, como a Tânia explicou,
para quem não estava desde a primeira reunião, vou retomar rapidinho. Quando o pessoal entra no nosso grupo, né, nos primórdios, quando a gente tinha um processo seletivo para entrada dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente tinha um questionário para balizar, né, para todo mundo entender o que o grupo vai falar, quais são os conceitos chaves, né, o que a gente vai fazer nas nossas atividades, porque é um grupo de pesquisa e extensão, então a gente vai falar sobre ética animal com crianças, com adolescentes, com professores, com diversos públicos, né? Então, Tamara, eu vou mutar seu microfone aqui, tá? Depois, quando for sua hora de falar, a gente desmuta. Obrigada. Só que tava vindo um barulho aqui, não sei se era só para mim. Perdi um pouco o foco, desculpa. Mas, então, a gente tinha o questionário justamente tentando explicar, né, balizar, passar os conceitos básicos para as pessoas que entram no nosso grupo de pesquisa, né, para todo mundo poder conseguir chegar nas escolas, nos espaços que a gente faz nossas atividades de extensão, sabendo do que, né, qual que é a posição do grupo em referente a questões de ética animal, né, questões de especismo, conceito de ciência. Então, a gente tem um questionário onde a gente traz textos de autores importantes, né, da ética animal para discutir essas questões. E eu, né, como eu falei, era ovo-lacto-vegetariana por questões ambientais. Eu estava muito preocupada com o impacto da pecuária, no desmatamento, né, questões climáticas, mas eu não tinha tido contato com essa questão ética ainda, né, por algum motivo, né, as pessoas têm processos lentos. Eu não tinha ainda parado para pensar nas vítimas em si, né, no sofrimento desses animais. E foi no grupo que eu entrei em contato com essas questões, com essas discussões éticas, né, discussões que começaram a me fazer questionar meus valores. E eu que estava, né, estudando anarquismo, estudando política, comecei a ver que eu estava sendo muito incoerente, né, que o ovo-lacto-vegetarianismo não era mais suficiente para mim. Afinal, né, eu estava cultivando valores de não exploração, não opressão, não hierarquização, e, enfim, não tava batendo, né, porque eu ainda estava provocando sofrimento, animais ainda estavam sendo explorados, e acabou que com esse questionário e com toda a vivência que eu tive no grupo, né, conhecendo pessoas veganas, como a Tânia, que é uma querida, que explicava pra gente, tirava dúvidas, porque às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre veganismo, como é que vai fazer para substituir. Então, tendo essa rede de apoio, que eu acho muito importante, né, destacar isso, a importância do grupo mesmo para esse processo, para tirar as dúvidas, para acolher, etc. Todo esse processo foi muito importante e acabou que eu veganizei no final de 2017, né, mais ou menos um ano depois que eu entrei no grupo. E aí que eu comecei a, né, estudar, comecei a ter esse olhar mais político, começar a relacionar as coisas. Falei, nossa, não é só uma questão ambiental, é uma questão de como a gente enxerga outras vidas, né? Essa questão de não hierarquizar as vidas, de não oprimir ninguém, de não explorar nenhuma vida que sente, né? E comecei a perceber algumas incoerências de determinados discursos, né? Por que a gente só quer lutar para a libertação de determinados grupos? Por que a gente está excluindo os animais dessa luta pela libertação? E como é que a gente pode colocar esse olhar político esse olhar político nas pautas de direito animal também? Então, eu comecei a me inclinar para isso, a olhar politicamente para o movimento vegano e começar a me questionar, né, se existem relações entre as diferentes dinâmicas de poder e opressão. Então, eu comecei a me inclinar, logo, né, dentro desse contexto todo, estudando gestão de políticas públicas, veganizando, eu comecei a ter essa percepção de dinâmicas de poder, de querer estudar um pouco mais sobre isso, e comecei a caminhar em direção a essas discussões de interseccionalidade. Calma aí, estou tentando passar meu slide, não está indo. Passou. E a Andréia entrou. Oi, Andréia, bom dia, tudo bem? A gente começou aqui a apresentação, estou explicando um pouquinho sobre o tema central de hoje. Bem-vindo todo mundo que está entrando. Bom, continuando aqui. Enfim, quando você começa a estudar sobre a veganismo, é muito comum que você entre em contato, né, com essas questões do antropocentrismo. Oi? Acho que a Andréia falou alguma coisa. Oi, Andréia, tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Não entendi. Tá bom. Vou seguir, gente. É que eu tô no carro, pode ser que caia o sinal, tá?
Tranquilo, fique em paz. Eu tô no Achando meio, que tá ouvindo. tô explicando aqui a apresentação, tô falando aqui, daqui a pouco vai vir a Tamara e a Coenda, tô só introduzindo o tema. Mas bem-vinda, viu? Espero que você consiga aproveitar. Enfim, voltando aqui. Como eu estava dizendo, é muito comum que a gente entre em contato com esse conceito de antropocentrismo quando a gente vai estudar direitos animais, né? Enfim, imagino que todo mundo já esteja bem consciente, né, do que é esse antropocentrismo, mas, enfim, só para todo mundo ficar na mesma página, é um sistema de crenças filosóficas e ou religiosas que compreendia a humanidade na imposição central em relação ao restante do universo. É muito associado ao renascimento europeu, mas não é essa ideia de que o homem é o centro do mundo, não é tão recente assim. Na verdade, desde Aristóteles a gente tem traços de mentalidades antropocêntricas, né, dessa ideia de uma hierarquização entre as vidas, com os homens acima das mulheres, depois os animais. Então tem uma hierarquização baseada muito nessa questão da racionalidade, né, dos humanos como seres superiores, e essa ideia dessa centralização da nossa espécie em relação aos demais. Então é muito comum a gente ver nos estudos sobre ética animal essa questão do antropocentrismo. Só que eu comecei a, né, desenvolver junto ao grupo um olhar mais crítico também a essa questão do antropocentrismo, porque de fato são todos os humanos, né, que ocupam essa posição central, é de fato humanos versus animais versus natureza, né, como um todo, ou esse pensamento hierarquizante, né, essa ideia de que estamos em uma posição superior, ela também tem desdobramentos dentro da nossa espécie. E qualquer olhar crítico e histórico, né, vai perceber que, na verdade, não é bem a humanidade acima dos demais, a humanidade no centro de tudo. Na verdade, esse pensamento hierarquizante, né, que coloca a razão como algo superior, vai mostrando que, né, ao longo da história, a gente começou a hierarquizar diversas vidas, inclusive humanas, né? E a gente vai colocar um ser humano bem específico no centro do universo, entre aspas, né? Que, inclusive, eu acho legal a gente trazer o homem vitruviano, porque tem várias representações do homem vitruviano e todas elas são homens brancos, europeus, etc., trazendo essa mentalidade muito associada ao antropocentrismo, né? Então, a gente sabe muito bem que quem divulgou essas mentalidades, quem cultivou isso e como chega pra gente, é uma mentalidade europeia, etc., uma mentalidade bem fundamentada na ideia de que existe um grupo que é mais racional, que é superior, que é mais civilizado, e existem outros grupos que vão descendo na pirâmide, né? Não é humanidade versus natureza. Há uma gradação entre os próprios humanos dentro dessa filosofia, né? Desse olhar para o mundo. E a gente começa a ver, né, que existem grupos que são classificados como superiores, mais racionais, menos selvagens, e ao longo da história isso foi utilizado, esse discurso, de muitas maneiras. E há uma hierarquização, não sei nem se implícita, né, acho que é meio explícita, e que gera muitas consequências, e que delimita como que a gente enxerga a nossa comunidade moral. Então, certos seres têm mais direitos do que outros, né? Certos humanos, certas vidas valem mais do que outras porque supostamente elas são superiores, supostamente elas são mais inteligentes, mais civilizadas, e a gente vai, né, criando uma gradação que acaba retirando direitos, retirando respeito às determinadas vidas e concentrando o poder na mão de muitos poucos, né? E eu comecei a olhar para isso, né, olhando historicamente, refletindo, e comecei a pensar, bom, essa questão do antropocentrismo ela é muito mais complexa do que apenas humanidade versus natureza, e o papel dos animais nessa hierarquização ela é muito, muito crucial, né? Porque a gente começa a pensar, nós versus outros, mas quem são esses outros, né? E onde estão os animais? Aristóteles coloca os animais na base da pirâmide, né? E a gente sabe, até hoje, quando a gente vê nossa sociedade, a gente entende que a maioria das espécies, né, exceto os pets, elas são completamente excluídas da nossa comunidade moral, né, justamente porque elas, enfim, não são inteligentes, não são tão superiores, não são tão racionais. Existem vários motivos, né, que a gente começa a tentar olhar para o outro e tentar diminuí-lo, e dessa maneira, né, nessa compreensão de que somos superiores, nós temos direitos a determinados corpos e a gente pode explorá-los. E isso a gente pode, né, se beneficiar, acumular poder, manter dinâmicas de poder, né, que são impostas por essa hierarquia, e se beneficiar, em benefício próprio, de outras vidas que a gente considera menores. E os animais, né, conforme eu fui estudando e me aprofundando, comecei a perceber que os animais de fato estão nessa base, e são o grupo excluído, né? Eles estão alheios à nossa comunidade moral, eles não estão sendo incluídos na nossa consideração,
por N motivos, né, motivos, enfim, diversos, não vou entrar tanto, a gente já estudou um pouco nas questões do especismo, etc., questões culturais, N questões, né, enfim, históricas, mas fato é que mesmo diante de novas informações que demonstram que os animais, eles sentem, né, que eles têm sentimentos, são sencientes, etc., a gente continua olhando para eles com esse conceito de outro e marginalizando essa categoria, negligenciando e entendendo que é um grupo que pode ser desconsiderado moralmente. A gente pode explorá-los, a gente pode fazer o que a gente quiser com eles, porque eles são os outros, eles são inferiores, né? E essa dinâmica de hierarquia, ela vai criando essas camadas. E comecei também a entrar em contato, né, com esses processos de animalização e desumanização de outros grupos, né? Porque isso que a gente está vendo é uma dinâmica de poder, é uma dinâmica de hierarquização que vai gerando concentração de poder na mão de uns que querem se beneficiar, que se acham superiores, que se acham, né, mais racionais, mais civilizados, mais NN questões, e querem, né, explorar, seguir com dinâmicas de exploração, dinâmicas de concentração de poder, dinâmicas de opressão. E quando a gente quer, né, concentrar poder e excluir outros grupos da nossa consideração moral e, enfim, retirar direitos, desconsiderar, a gente acaba também gerando processos de animalização, colocando esses grupos, né, grupos humanos, nessa posição extrema que a gente tem, que são esses grupos, né, enfim, vários grupos, mulheres foram animalizadas, populações negras, populações indígenas, diversas nacionalidades, né, etnias, enfim, grupos religiosos, a gente já começa a ter vários movimentos históricos de animalização ou desumanização dessas vidas. E a categoria animal ela é muito conveniente, porque como é um grupo que a gente entende que já pode não ter direito, que pode ser explorado, que os sentimentos, as sensações, as dores não são consideradas, fica muito mais fácil a gente fazer todo esse processo de exploração. Então, eu comecei a entender que a categoria animal, como um grupo negligenciado, marginalizado, excluído da comunidade moral, é uma estratégia muito conveniente, né, que acaba sendo utilizada em diversos momentos para gerar, enfim, para conseguir retirar direitos, permitir explorações e fazer com que haja essa distinção entre vidas e essa mentalidade que traz que umas vidas valem mais do que outras. E quando você para entender, né, quando eu parei para tentar ver as justificativas dessa gradação de vida, nada me parecia eticamente coerente, porque quando a gente vai pensar nas consequências das nossas ações, na minha concepção e de muitos autores, né, inclusive o capítulo 1 do Singer, ele traz muito isso, né, no Libertação Animal, justamente trazendo que o que importa para uma decisão ética é se o ser é afetado ou não, né, se o ser sente ele vai ser, né, afetado por essa decisão, ele deveria ser considerado. O que importa é se esse animal sente, né, se essa vida sente. Então, quando já para ver as justificativas dessa hierarquização, para mim, honestamente, nenhuma delas faz sentido. E comecei a enxergar com outros olhos essa questão do antropocentrismo e essas dinâmicas de poder que concentram o poder na mão de alguns, poucos, né? E acabam gerando consequências muito negativas para as demais vidas que não estão nesse topo, né? Que têm menos direitos, que são exploradas, né? Tanto vidas humanas quanto não humanas. E os animais nessa posição, a pior posição que poderia ter, que é a mais negligenciada dentro dessa pirâmide. Então, essa foi um pouco da linha de raciocínio que eu comecei a formar, né, fazendo esse diálogo entre veganismo, questões de poder, questões políticas. E, durante esses estudos, comecei a conhecer outros autores que também fomentam essas discussões de um meio muito bacana, né, uma forma muito bem elaborada, e que são nomes muito fortes dentro dos estudos dos direitos animais, como a Carol Adams, né, que ela escreveu Política Sexual da Carne, que vai justamente trazer essa relação entre a opressão de mulheres e a opressão de animais, né, essa dinâmica do patriarcado e o especismo. Comecei a conhecer também os trabalhos das irmãs Coe, né, da Foucault principalmente, que escreveu bastante sobre essa questão do veganismo negro e essas questões entre os paralelos que existem entre o especismo e o racismo. Sempre legal lembrar que são paralelos, que as opressões nunca são iguais. As pessoas às vezes colocam especismo igual a feminismo, igual a sexismo, igual a racismo. Não é igual, gente. Eles têm similaridades, mas tem muitas particularidades. As opressões não são iguais de forma nenhuma, mas elas dialogam, né? Existe uma raiz em comum, essa raiz da hierarquia, essa raiz que coloca as vidas em posições diferentes, né? E que algumas valem mais do que outras dentro dessa mentalidade. Então, eu comecei a ver essas intersecções, né, essas conexões entre diferentes opressões, diferentes movimentos,
e a gente começar a entender onde que está a categoria animal dentro dessa dinâmica, como que a categoria animal se relaciona com a categoria de gênero, espécie, raça, nacionalidade, etnia, classe, e como é que está esse diálogo, né? Como que esses processos de hierarquização e exclusão se conectam e retroalimentam. Também é importante ver como eles se diferenciam, mas é legal ver que há uma dinâmica em comum que corrobora com a manutenção de poder e difusão de valores que subjugam e segregam vidas, né? E que vão gerando essa hierarquização e essa concentração de poder na mão de poucos. Então, eu recomendo bastante essas leituras, para quem não conhece ainda a Política Sexual da Carne, os trabalhos da Foucault, que são muito bons. Coloquei também aqui o Malcolm Ferdinand, que ele tem um capítulo muito legal nesse livro, Uma Ecologia Decolonial, que vai falar também sobre paralelos entre questões de raça e questões de espécie, né? Esses paralelos entre racismo e especismo. E eu recomendo também para falar de questões de classe. Tá aqui o livro dele, deixa eu ver se eu acho. É o Ninguém Saltamanjo, Ninguém Fica para Trás. Uma esquerda vegana por um veganismo de esquerda, que é de autor brasileiro, que é o Renato Libardi. Eu achei muito legal, um livro bem curtinho, gente. Ele é bem baby, assim. É um manifesto muito legal, autor brasileiro do movimento vegano aqui, que vai falar também dessas questões de política para uma perspectiva mais anarquista também, mostrando essas relações, como que o veganismo deveria ser uma pauta abraçada pela esquerda, porque qualquer movimento que vai buscar a libertação e lutar contra a exploração e opressão não tem justificativa para excluir os animais. Então, comecei a entrar em contato com esses textos, comecei a entrar em contato com essas discussões interseccionais e comecei a entender o poder da libertação animal, né? O poder, quando a gente pensa nessa ideia de libertação de todas as vidas, quando a gente começa a tirar essa ideia de que existe um grupo que pode ser excluído, um grupo que não merece ser considerado, quando a gente trabalha nessa raiz do problema, a gente erradica as hierarquizações das vidas e promove uma ideia de que todos aqueles que sentem e são afetados por decisões devem ser igualmente considerados pela nossa comunidade moral, né? Isso acaba beneficiando todo mundo, porque todas as vidas começam a importar e todas as vidas começam a ter iguais pesos e a gente para de pensar nessa coisa hierarquizante que vai subjugando determinadas vidas, né? Essas ideias de superioridade, que na verdade é uma forma de manutenção de poder. Então, a gente, lutando pela libertação animal, a gente consegue erradicar essas ideias hierarquizantes, erradicar essa ideia de que certas vidas valem menos. Isso é um benefício para todo mundo e acaba sendo uma forma de combater desigualdades, explorações, sofrimentos de vidas diversas. Então, quando a gente tira os animais dessa posição rebaixada, excluída, e valoriza todas as vidas que estão aqui, todas as vidas que sentem, a estratégia de manutenção de poder, essa coisa de que a gente vai considerar alguns grupos sobre os outros, ela cai por terra, né? E o respeito se amplia de forma muito mais potente. Então, comecei a ver a força política mesmo da libertação animal e os valores que ela carrega, né? Os novos horizontes políticos, novas construções que a gente consegue pensar quando a gente cultiva valores com maior empatia, maior compaixão, né? Se importar com qualquer vida que sente, né? Sem anarquizar as vidas, combater a banalização da violência, banalização da vida e da morte, do sofrimento, combater a exploração e opressão de qualquer ser, porque não importa se ele é mais ou menos racional, não importa se ele fala, não é isso que importa se ele sente, né? Se ele está sendo afetado. Então, a gente consegue, né, criar um novo olhar sobre a natureza e nossa relação com as demais vidas que aqui habitam e promover um maior cuidado, um cultivo de novas e melhores formas de habitar o mundo. E eu comecei a ver quão revolucionário é a libertação animal, esse movimento, né, o veganismo em si, como ele pode transformar muito, né, diversas dinâmicas de poder que a gente tem hoje em dia e quão potente pode ser essa ideia, né, como ela vai gerar consequências quando aplicada, como ela altera radicalmente as dinâmicas de poder que a gente cultiva hoje. Então, basicamente, isso foi o caminho que a gente começou a trazer esse tema para o grupo, né? Esse foi trazendo um panorama de como essa construção começou a ocorrer na minha cabeça e como eu comecei a ter essas conexões entre política e veganismo. E pensando, né, em como trazer essas pautas, etc., eu comecei a pensar, né? A gente tem grupos de estudo sobre raça, sobre gênero na universidade, e para mim era muito importante também criar esse diálogo com esses grupos, né? Já são pautas muito aceitas, os movimentos movimentos feministas, movimentos raciais, que bom que são muito aceitos, mas ainda tem uma relutância quando a gente vai trazer a categoria animal.
Então, eu comecei a pensar, são pessoas, né, pessoas que trabalham com questões de raça, gênero, questões diversas, né, de classe, etc., já são pessoas com uma maior abertura, que normalmente já são abertas a lutar contra injustiças, lutar contra exploração, buscar um mundo mais justo, e começar a tentar dialogar com essas pessoas, mostrando que a questão animal também é importante ser incluída nessa discussão, né, também são seres que estão sofrendo, são seres que estão sendo explorados, a gente também tem que olhar para isso. Então, a ideia é começar a dialogar com essas pessoas e mostrar que esses movimentos, na verdade, são em busca de uma libertação coletiva que vai beneficiar todo mundo e tentar inserir essa pauta, né, com mais força, né, começar a mostrar que a categoria animal precisa ser estudada, precisa ser pesquisada, considerada. Essa dinâmica de poder entre homens e animais, né, humanos e animais, ela é muito nociva, ela é muito complexa. A gente precisa começar a entender melhor como é que a gente está se posicionando diante das outras vidas, os desdobramentos disso, né, a complexidade dessa oposição entre humanos e animais. Então, comecei a, né, trazer essas ideias para a gente olhar para isso com um olhar mais cauteloso, mais politizado, né, mais crítico, e começar a ver também essas dinâmicas de poder entre humanos e natureza, né, humanos e animais, e começar também a apontar incoerências entre os discursos, né, daqueles que se posicionam pela libertação de uns, mas que esquecem que outras vidas também sentem e sofrem, né, acabam excluindo determinadas vidas desses movimentos que eles cultivam. Então, o objetivo, né, ao inserir essas questões dentro do grupo de pesquisa e dentro da universidade, né, em todo, né, como um todo, é demonstrar que, apesar de existirem particularidades entre as opressões e experiências, existem também conexões entre elas. E ignorar as vidas animais não é um caminho viável para movimentos de libertação verdadeiramente transformadores. A gente precisa, sim, falar da categoria animal, precisa entender a complexidade que ela traz e precisa, né, trazer essa pauta com mais força para a gente começar a entender todas essas relações, como que elas operam e qual que é o papel dos animais dentro dessas dinâmicas de poder que acabam gerando consequências negativas para todas as vidas que estão aqui. Eu tenho escrito bastante sobre esse tema mais recentemente. No meu livro, como eu mencionei, eu tenho esse livro que é Reflexões Animais, que é fruto do meu TCC. No primeiro capítulo, eu vou começar a pincelar essas questões interseccionais, vou trazer essas questões dinâmicas de poder, vou relacionar crises sociais, políticas, ambientais e saúde, mas não é um livro sobre questões interseccionais, é só caso alguém queira conhecer mais meu trabalho. Eu estou para publicar, né, acabei de receber a informação de que vai sair um artigo meu que vai falar sobre essa questão interseccional de uma forma mais robusta, né, que eu vou falar sobre a importância de inserirmos a categoria animal dentro dos estudos culturais, que é uma área de conhecimento que já tem muitos estudos sobre gênero e raça, etc., mas ainda tem pouquíssimos estudos sobre questões animais, e eu estou trazendo uma justificativa do porquê que a gente precisa inserir essa pauta também dentro da área de estudos culturais, etc., e recomendo também, para quem quiser se aprofundar, recomendo todos aqueles livros que eu mostrei aqui, né? A Política Sexual da Carne, o livro os trabalhos da Foucault em geral, o Malcolm Ferdinand, o trabalho do Renato, e tem muitos outros autores também que estão trabalhando essas questões, né? Tem artigos diversos, até atualizando os estudos da Carol Adams, etc., e creio que, de maneira geral, é isso. Acho que a minha ideia aqui mesmo era mostrar por que a gente está trabalhando essa pauta no grupo, a importância dela, né? A importância da gente ter um olhar interseccional e dialogar com outros movimentos políticos e sociais. E acho que é isso. Minha fala vai ficar por aqui. Agora eu vou convidar a Tamara e a Coenda. Agradeço muito vocês pelo convite, pela presença, né? Por terem aceitado esse convite. E vou deixar vocês, então, comentarem um pouco mais sobre as particularidades dessas dinâmicas de raça e gênero dentro dessa perspectiva relacionada a questões animais. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, no final a gente pode conversar, mas eu queria passar um panorama geral sobre a pauta. Espero que tenha dado para compreender. Perfeito, muito obrigada, Maria. E vou apresentar agora a Tamara Bawab Levay. Tamara é bióloga, né? Olha só, Miriam. É ativista pelos direitos dos animais, ecofeminista, pelos direitos LGBTQIA+, pela igualdade social, pela libertação humana da terra dos animais. Tamara, ela milita, enfim, há muitos anos, né, sobre a questão. E eu acredito que é uma pessoa que coloca bem na prática, assim,
enfim, né, ela traz muito para a vida dela, né? Essas questões. E vou passar a palavra para você, Tamara. E é isso. Aí... Bom Só dia, uma coisa. gente. Desculpa, eu não consegui ligar minha câmera. Só um minuto, Tamara Coenda, que você quer falar? Isso, só para a gente definir um tempo para apresentação, para a gente garantir um tempo. Então, como a gente gostaria de deixar o tempo final para perguntas, e o pessoal interage bastante no grupo, costuma, seria legal no máximo 20 minutos, se possível, tá? Ok, não, só para a gente combinar mesmo, para não... Tá. Tá bom, obrigada. Tá, então, bom dia. O que eu vou falar? Deixa eu pensar. Eu sou bióloga, mas eu tive muitas vivências, eu sou uma pessoa mais velha, e o veganismo começou para mim há mais ou menos 20 anos, quase não tinha nenhum vegano no Brasil. Era uma situação muito nova e abriu um leque de possibilidades, a gente vai desvendando, a gente vai desconstruindo muita coisa a partir do veganismo, né? Como a Maria falou, abre outras questões na nossa mente, né? Foi uma revolução muito grande na minha vida, e eu trago isso o veganismo, o feminismo, eles vão ampliando como se a gente tivesse uma necessidade da libertação humana, a libertação desses paradigmas patriarcais e tudo mais. Na história, a história da humanidade, ela tem mais ou menos assim que o homem caminha sobre a Terra há 300 mil anos. O que a gente conhece da história contada tem 7 mil anos. O que aconteceu antes disso, a gente não sabe, mas a gente tem provas científicas de que esses humanos mais antigos, de 200 mil anos atrás, tinham a mesma capacidade mental, a mesma inteligência que nós temos hoje, só que eles optaram por viver em comunhão com a natureza durante todo esse tempo. Se a gente pensar a destruição da natureza que a gente está vivendo hoje, ela vem de 400 anos atrás. Antes disso, a capacidade de destruir o planeta dos seres humanos era muito baixa, né? Há algumas tribos, algumas civilizações já matavam animais, mas era numa porcentagem muito pequena. Já cortavam árvores, mas como os índios, né, os indígenas vivem hoje, é um respeito à natureza muito grande que a gente perdeu durante todo esse tempo, né? E na história da humanidade a gente tem uma tendência de lutar por liberdade. Se a gente tem essa tendência de lutar por liberdade é porque a gente vive preso, né? Preso a uma cultura e uma civilização. Só conhecer, acredita que a espécie humana, durante todo o longo tempo da humanidade, vivia de uma maneira sem trabalhar, como nômades, coletores e pouco caçadores, né? Então, assim, acredita-se que a pré-história eram assim, nômades, coletores, em 80% da sua alimentação, e caçadores em 20% da sua população. Aí, começa a surgir, então, uma sociedade pré-agrícola, né? O ser humano começa a se estabelecer em um lugar e tomar conta desse lugar e dizer esse lugar é meu, aí já começa uma separação com o resto,
da humanidade, da natureza, dos animais, de tudo mais. Aí ele começa a domesticar os animais, para que ele não precise mais ter tanto esforço de caçar. Então, ele vai dominar, escravizar os animais que são mais dóceis, né? Como a gente tem hoje, as vacas, os porcos, as galinhas, que são animais extremamente dóceis, ninguém precisa caçar. Eles são muito pacíficos. Aí, conforme o homem vai vendo esse ambiente, essa convivência, encontra fórmulas para consumir o mundo, né? E aí vai matando uma mentalidade que até então existia do sagrado, que é o feminino, né? Que até muito antes de ele escravizar os animais, os homens não sabiam como como as mulheres geravam vida. Por isso ela é considerada um ser assim quase divino, porque podia gerar vida. Aí, a partir da domesticação, ele percebe, não, espera aí, o macho ele tem um papel na geração da vida. E aí ele começa a querer esse poder que as mulheres tinham, que a mulher era o centro da aldeia, o centro da vida. Aí, conforme ele vai se achando mais poderoso, e ele vai começando a entender como é o matar o animal, ele começa também a entender que ele pode matar o outro, matar um outro ser humano. E aí gera toda uma... O homem começa a se sentir mais forte, mais poderoso, só que ele não pode ainda matar a terra. E para matar a terra, ele tem que matar a mãe. Ele tem que destruir a imagem da deusa, né? Que é a gente fala a Gaia deitada, que é a pacificação. Aquele feminino vai se transformando numa coisa passiva e o masculino numa coisa ativa. Então, o masculino vai tendo características agressivas, de dominação, de violência, e o feminino vai ficando com o cuidado, o carinho, a passividade, como se diz, a submissão, né, da mulher. E aí começa todo esse paradigma, né, de patriarcado, porque para ele escravizar o mundo, ele tem que dominar a mulher primeiro, né? E a gente vive nesse estado de escravidão atual, não só das mulheres, dos animais, mas de toda a humanidade, né? Nós nos tornamos seres afastados da natureza mãe, insatisfeitos, infelizes, acreditando, endeusando verdades científicas acadêmicas, que não são, na verdade, evolução nenhuma, porque essas verdades científicas acadêmicas resultaram no que a gente tem hoje, né? Uma destruição total da natureza, assim, as guerras, a submissão, tudo voltado para o interesse político e econômico. Por exemplo, na minha área aqui da biologia, quando você quer fazer um trabalho inovador, você não tem patrocínio. Quem vai te patrocinar é a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, para manter os seus interesses políticos e econômicos, né? Aí aprendemos a nos posicionar com uma concepção que o ser humano, homem, branco, como centro dos acontecimentos, e reduz todo o resto dos seres humanos, não humanos e toda a natureza a recursos utilizáveis, né? E vão utilizando como se não houvesse fim. Nesse modelo que a gente vive de sociedade, nós temos muito mais direitos que os animais. Porém, as nossas jaulas
são ainda mais fortes. As jaulas humanas, elas são feitas de mentiras. Nós somos manipulados todo o tempo e a maioria das pessoas não se dá conta disso, de que está sendo manipulado com crenças, né, que põe na cabeça da gente de que a gente não pode, a gente não é capaz, que a gente depende do sistema. E podemos, nesse contexto, ser cúmplice de atrocidades contra os animais e os humanos sem perceber. E isso parece natural e cultural. E a violência acaba sendo normalizada, ainda mais tratando-se de um outro, um não homem branco. Portanto, qualquer outro que não é esse homem branco proprietário é desmerecedor da nossa consideração ética. E nesse momento da nossa vivência, da vida na Terra, nós estamos chegando num ponto sem retorno na destruição do planeta. É importante que nós sejamos capazes de questionar todo o nosso modo de ser, que é baseado nesse velho paradigma masculinista, cientificista e materialista. Nós precisamos mudar nossa concepção humana narcisista, ainda que isso se choque com o sistema vigente, né? O ecofeminismo é um desdobramento, assim, do leque de horizontes que, como eu falei, começa a acontecer quando a gente começa a recusar as imposições do sistema. Por exemplo, comer carne é como se você estivesse introjectando aquela violência, como aquilo faz parte de uma coisa normal. A violência, o matar é uma coisa normal. E não é, né? Mas... Então, quando a gente se recusa a comer aquilo, aquela violência, abrem-se outras recusas na nossa vida. A gente vai começando a recusar a influência da vida e de suas partes. Não, a vida não pode existir independente do resto. Né? Nenhum outro ser é independente do resto do planeta. Só o ser humano que tem essa individualidade, essa separação da natureza e do resto, e mesmo dos outros humanos. Quando os seres humanos viviam numa grande comunidade, onde um cuidava do outro o tempo todo, nós tínhamos uma segurança maior. Agora a gente se tranca sozinho, entre paredes, que é para isolar a natureza bem lá longe, como se ela fosse uma coisa perigosa, suja, né? E é bem ao contrário, né? Nós que estamos sujando o mundo com os nossos comodismo, com o nosso conforto ilusório, porque a gente quer ter coisas, mas essas coisas tá tudo virando lixo, porque não tem espaço para mais coisas que não são da natureza, que estão sujando o planeta, sujando a nossa vida. Acho que a humanidade nunca foi tão infeliz e tão doente como está hoje. Bom, nós precisamos recuperar nossa ligação de irmandade e respeito com todos os outros seres, humanos, não humanos, vegetais, minerais, tudo é uma coisa só. A gente perdeu essa noção de pertencimento. Que mais? Esse pensamento atual, linear, racional, levou a humanidade a combater atos profundamente antiecológicos, pois a consciência ecológica não é linear, ela é intuitiva, né? Os instrumentos e ferramentas de destruição e dominação da natureza são mensagens fálicas, sabe? Por exemplo, a lança, a espada, o fuzil, o míssil, os edifícios, tudo está propagando o estupro
do universo feminino. Nós fomos perdendo o contato íntimo com a Mãe Terra, modificando o meio ambiente num processo unilateral, que é só do nosso lado, né? Que resultou nesse atual estado em que nós nos encontramos, sem saúde física nem mental. A violação das mulheres, dos grupos minoritários, dos animais não humanos, da própria terra, essa autoafirmação excessiva, a exaltação desse masculino, manifesta-se como poder, controle e dominação pela força. Toda a nossa ciência, nossa tecnologia, nosso conhecimento baseiam-se numa crença cientificista, que para compreender a natureza é preciso dominar. A tendência autoafirmativa continua crescendo e com ela a exigência de submissão, não só por parte das mulheres, mas das classes menos privilegiadas, dos operários, empregados. É aquela vida de gado, né? O que a gente vive hoje, sabe? A pessoa trabalha para comer e não faz mais nada da vida, né? Só consome, consome, consome. Então, essa promoção desses comportamentos competitivos em detrimento da cooperação baseada na compreensão errônea que nós temos das leis da natureza. Como se agora valesse só a sobrevivência do mais forte. O que é fácil compreender que esse comportamento autoafirmativo e agressivo, competitivo, tornaria o mundo insuportável. Para compensar isso, espera-se um comportamento oposto das mulheres, como se as mulheres, como eu falei, elas são mães, esposas, empregadas, recepcionistas, enfermeiras, copeiras, professoras, prostitutas, modelos, para amenizar o ambiente hostil criado pelos valores masculinos. E a nossa sociedade tem favorecido o conhecimento racional em detrimento da sabedoria intuitiva, como eu falei. A ciência, a espiritualidade, a competição sobre a cooperação, a exploração da natureza em vez de o respeito. Isso é tudo sustentado pelo sistema patriarcal e encorajado por uma cultura sexista. Resultou num desequilíbrio, né? Que é a raiz da nossa crise atual. Um desequilíbrio dos nossos pensamentos, sentimentos, dos nossos valores e atitudes. Hoje em dia, eu não conheço nenhuma pessoa que não sofra, né? Nós restringimos o abuso de animal ao humano perturbado, que tortura um animal para se divertir. Aí, o sexismo, o racismo, a homofobia, a transfobia, o especismo negam aos seres sencientes a integração no nosso universo moral, baseado sempre em características como sexo, raça, orientação sexual. É inaceitável que a gente perpetue esse tratamento de um grupo como se fosse recurso material para o benefício de um outro. Isso envolve tratar a mulher, um negro, um gay, um animal, como se fosse uma coisa, e não alguém que é dotado de sensibilidade, capacidade de sentir dor física e psicológica. Esses conceitos patriarcais, dominadores da natureza da mulher, enquanto objetos para uso do homem, vem sendo contestado ultimamente. Então, desde a década de 60, né, que há um acordar lento, né, da humanidade para o feminismo, para o animalismo, para respeitar todo tipo de gente, né, de seres, né, não só de gente. A gente não pode mais ficar naquele tempo de Aristóteles, né,
o antropocentrismo e o andropocentrismo, né? Então, nós sabemos que o universo está empenhado num movimento de transformação, independente de qualquer ação humana. Então, a Terra vai sobreviver ao ser humano, né? Destruída, mas vai sobreviver. Agora, se o ser humano vai sobreviver a tudo isso, a gente não sabe, né? E esse termo de passividade que foi atribuído ao universo feminino é totalmente equivocado, né? Para os orientais, a não ação ou a passividade não é o mesmo que se abster da ação, mas se abster da atividade que vai contra a harmonia da natureza. A abstenção de ações que sejam contrárias à natureza. Abster-se de agir contra a essência das coisas. Abster-se da violência. Então, o pessoal fala muito em guerreiros da paz, guerreiros do arco-íris. Nós não precisamos ser guerreiros, a gente precisa parar de lutar, porque essa não ação é o ahimsa, que é a não violência, é tentar transformar pelo amor, é uma outra forma de atividade, é não lutar com as armas do inimigo, e lutar com as armas da natureza, as armas da harmonia, do cuidado. A mãe terra sempre foi vista como uma mãe nutriente e benévola, e também como uma fêmea selvagem que precisava ser domesticada. A deusa mãe terra foi associada a manifestações demoníacas e reprimida pelo seu poder de concentrar a vida. Com o surgimento dessa ciência, né, newtoniana, a natureza foi vista como um sistema mecânico que pode ser manipulado e explorado. E esse pensamento se estendeu também às mulheres, aos animais, aos grupos minoritários, né? E a noção do homem como dominador da natureza e da mulher é a crença do papel superior da mente racional, foram sempre apoiadas por religiões e criou-se essa imagem de um Deus masculino, forte, juiz das nossas ações, que levou a gente a cometer todo esse tipo de atrocidades, né? O Deus masculino vai representar o uno, que não pode existir sozinho. Que pode existir sozinho, desculpa. Independente e absoluto. Ao passo que muitos de nós, né, só podem existir na vontade de Deus, dependentes e relativos. Aí é aquela relação pai e filho, que é caracterizado pela separação. O pai, em nenhum momento, está ligado fisicamente ao filho. Essa relação tende a ser de confrontação e amor condicional ao Deus Pai, evocando obediência, lealdade, prêmio e punição. A imagem da deusa, por outro lado, representa o uno e a união de muitos, todos que habitam no seio da mãe. É uma relação que não foi imposta, foi organicamente dada. Não existe oposição entre a deusa e o mundo. Sua relação é de harmonia, ternura e afeição. É uma relação claramente maternal, né? Refletindo o amor incondicional que a mãe tem pelo filho, porque estão organicamente ligados. Tamara, só para a gente respeitar o tempo aqui, você consegue finalizar, por favor, para a gente passar para a Coenda, para a gente conseguir? Bom, sim. Obrigada, viu? Desculpa interromper, Então, é só por uma questão de isso. tempo O mesmo. ecofeminismo está criando uma nova imagem, né, para a mulher e para o mundo. É um novo paradigma que está se instalando. É lento, mas eu acredito que
como tudo no universo, é uma coisa cíclica, que ela vai se repetir, ela vai voltar, e é a esperança que a gente tem de parar de consumir o mundo, né? Então, é isso. Muito obrigada pela excelente contribuição, Tamara, pelas reflexões. Eu vou apresentar agora a Aquenda para a gente ter tempo de falar depois. Aquenda Translebicha, cozinheira, mestranda no PPGA/UFPE, pesquisa relação humano-animal em cosmologias ancestrais e gestiona a DUSAT antiespecista. Passo a palavra. Oi, gente, bom dia. Tá tudo Obrigada. certo? Áudio? Se puder chegar um pouquinho mais perto do microfone, acho que fica melhor. Tá, assim tá bem? Tá bom. Tá. Obrigada. Pronto. Qualquer coisa vocês podem sinalizar, tá? Porque eu acho que às vezes dá um errinho aqui o microfone. Aí só para eu ficar ciente também e não perder o raciocínio. Bem, gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite, tá? A Maria me falou que esse convite diz respeito a uma live que eu participei com o Walter Ponto, né? Ela teve acesso a esse conteúdo e achou que seria pertinente trazer aqui para o grupo. E desde já eu convido vocês também para fazer, né, essa observação desse conteúdo, porque é um assunto, né, dentro dos perfis e dos canais que eu já falei, e talvez esse tenha sido de uma forma mais profunda, assim, né? Eu já na DUSAT, é uma cozinha que já existe há 12 anos, desde 2013, né? A primeira vez que eu virei vegetariana, digamos assim, né, pensei nessa questão de não me alimentar de bichos foi em 2004, e aí eu tive algumas indas e vindas, né, no ovo lacto, antes de chegar nessa posição de abstenção total, assim, né, tipo de produtos de origem animal. Isso aconteceu justamente na criação da DUSAT em 2013. Antes disso, né, eu morei no Rio Grande do Sul, conheci o veganismo a partir do anarquismo, e isso me fez ter uma vivência vegana, né, tipo, bem intensa, mesmo não me considerando tal, né. Então, antes de focar e me posicionar dessa forma, né, eu já tinha uma vivência, práticas culinárias e práticas de cuidado com os bichos, né, antes de me posicionar, ou seja, antes de 2013. Então, assim, a DUSAT, ela já é a partir da DUSAT que eu atuo nesse campo antiespecista, né, propriamente dito, e a DUSAT também permitiu com que eu atuasse em outros movimentos sociais, levando a pauta antiespecista, né? Sejam eles antirracistas, feministas, por direito à cidade, etc. Então, a perspectiva que baseou a gente vinha do anarquismo, né, e do anarquismo anti-civilização, entendendo o antropocentrismo de fato como um câncer, né, e a modernidade, a colonialidade como tecnologias desse câncer. Então, porém, a gente passou por várias perspectivas dentro do veganismo, né? A gente passou pela ideia de veganismo popular, veganismo interseccional, veganismo descolonial, né? E aí o foco no termo descolonial e não decolonial, como se apresenta, né? Eu, enquanto travesti, sempre tive conectada com o ativismo da dissidência sexual e não do não LGBT, né? Também tem essa diferença, por entender uma radicalidade e uma criticidade em relação à assimilação desses direitos LGBTs, né? E dentro desses ativismos, a DUSAT começou a pautar monstruosidades antiespecistas, porque a ideia da monstruosidade, das monstras em si, ela é uma ideia ameaçadora à humanidade, né? Então não bastava simplesmente não considerar o não humano, mas a gente precisava de fato resistir e se insurgir contra a humanidade que estava posta. E aí, a partir disso, a gente entrou em contato com o livro da Afy Silcoe, que a Maria citou aqui mais cedo,
E esse contato fez com que a gente também tentasse reivindicar o veganismo negro aqui no Brasil. E ao emergir, né, ao estudar isso profundamente, a gente percebeu, dentro da perspectiva também do veganismo descolonial, né, a gente percebeu que a verdadeira forma de enegrecer o veganismo e de descolonizar é abandonar ele. Isso tudo baseado a partir de uma metodologia e uma epistemologia afrocentrada, né? Então, desde 2020, por exemplo, né, a gente vem focando em construir e formular um antiespecismo racializado, que diz respeito à nossa saída do movimento vegano, né, tipo a nossa abstenção do veganismo, mas não a negação dos direitos animais e da libertação animal. Pelo contrário, né, a gente entende que precisa formular, a partir do resgate de epistemologias e cosmologias negras africanas, uma percepção da libertação animal e dos direitos animais focada nessa ancestralidade. Isso é, sobretudo, uma premissa básica, né, da metodologia afrocêntrica. Eu sou pesquisadora, né, tipo, eu faço antropologia na UFPE, mas antes de ser pesquisadora, eu também sou, né, criadora da DUSAT. E é a partir, né, dessa relação ativista / militante e pesquisadora que essas formulações vêm ganhando corpo, né? Então, assim, e por que se faz necessário abandonar o veganismo? Bem, dentro de várias coisas, tanto que a Maria e quanto a Tamara, desculpa, falou aí, a gente que está formulando essa perspectiva tem algumas discordâncias pontuais. Primeiro de tudo, né, quando a gente pensa a história da humanidade, a gente pensa a domesticação, é importante, muito importante, a gente localizá-las. Né? A humanidade não é um bloco homogêneo que viveu numa história linear durante todo o tempo. Né? Quando a gente fala de domesticação, por exemplo, a gente esquece que existe uma perspectiva de domesticação que foi vista aqui em Abiyala, que não diz respeito à criação animal. O que é que eu estou querendo dizer? Em estudos mais recentes acerca da ontologia e da construção da Amazônia, vão trazer que esse bioma, ele não é um bioma natural, né? Ele não é um bioma espontâneo. Ele é um bioma domesticado. Ele é um bioma que nasce a partir de intervenções humanas e não humanas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que é possível existir uma relação humano-animal onde se desenvolva um meio onde existe um benefício para humanos e animais não humanos. Né? Então, assim, muitos humanos indígenas, né, na região da Amazônia utilizaram, entre aspas, animais não humanos para poder fazer com que a Amazônia tivesse essa biodiversidade gritante, né, e inumerável. Então, assim, é a partir dessa relação humano-animal desses povos que a gente entende não só uma noção de respeito, mas uma noção de coexistência. E isso é fundamental para a gente fincar na história da humanidade. Né? A gente precisa sair um pouco dessa linearidade de entender que a domesticação animal ela aconteceu de um só jeito, né? De uma só perspectiva. Não, existem várias perspectivas. E aí, quando a gente pensa em domesticação, a gente tem que pensar, sobretudo, nas relações e na coexistência entre esses bichos. Né? A gente não perceber só a domesticação a partir de um patamar de exploração. Isso é pensar um pouco numa perspectiva etno-ecológica, né? Enfim. Então, assim, né, quando a gente pensa a dicotomia entre civilizações e comunidades aldeadas, a gente vai perceber que quase todas as civilizações, elas desenvolveram patamares de exploração animal muito gritantes, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Antigo Egito, né, que eu chamo de Kemet, tá quase chegando o tempo já, né, tô vendo aqui. Que a gente chama de Kemet, né, diz respeito a um princípio chamado Ma'at, que considera os animais não humanos como sujeitos, né? Mas esse princípio não impediu a exploração de animais não humanos nesse território,
E isso tem muito a ver com a conexão a partir da civilização, né, de patamares civilizatórios. Então, assim, quando a gente fala de antropocentrismo, antropoceno, a gente precisa entender que muito além do antropos, a gente está falando de uma raça, a gente está falando de um povo, a gente não está falando da homogeneidade da humanidade, porque ela não é homogênea. E durante muito tempo, as pessoas racializadas, elas foram consideradas não humanas, não suficientemente humanas. E esse é o patamar básico e a justificativa elementar para a escravização desses povos. Aqui no Brasil, indígenas e povos negros, né, povos africanos. Então, quando a gente pensa antropoceno, né, tipo a destruição uma cena geológica que prevê a destruição do meio ambiente a partir da ação humana, a gente está generalizando novamente esses humanos. E a gente precisa focar que não são todos os humanos, né? O antropoceno, ele é sobretudo um brancoceno, um europoceno, né? É preciso a gente nomear e localizar isso. Da mesma forma como dentro do discurso vegano, a gente entende a reproduzir, muitas vezes, a ideia de que a humanidade é uma espécie supremacista, né? Tipo, o que isso diz, por exemplo, a povos indígenas que estão sendo massacrados e estão tendo seus territórios invadidos e queimados, incinerados, né? Você vai ter coragem de chegar para esse povo e dizer que ele faz parte de uma espécie supremacista? Eu acho que é uma posição bem racista e um pressuposto que dentro da cobrança, né, da conta para pagar, da conta da destruição humana, do ambiente que a gente faz, né, tipo, a gente vai colocar os povos que foram vítimas e que não foram responsáveis por isso. Então, assim, dentro disso, né, a gente conseguiu perceber várias incoerências dentro do veganismo, né, a gente construindo ele em 2020, vem um pouco dessa virada, a gente construindo ele há 7 anos, a gente entendeu que não fazia mais sentido se reivindicar vegana. E não se dizer vegana não diz respeito que a gente abandonou a libertação animal. Pelo contrário, né, a gente está querendo trazer uma contribuição para a luta desde uma perspectiva afrocêntrica, de uma perspectiva africana. E isso é super importante porque a gente passa, a partir desse momento, pontuar os oportunismos da causa animal, os oportunismos dos direitos animais, para reificar e consolidar o racismo na contemporaneidade. Isso é fundamental, porque a gente faz com que a gente quebra uma ontologia de fazer com que os animais sejam uma categoria usada para fins humanos. O racismo, ele tem um fim humano, ele é de interesse humano. Então, quando a gente usa os animais para reificar o racismo, a gente está fazendo exatamente o que se critica, que é usar os animais como objetos para fins outros. Então, esse é o pressuposto da DUSAT, né? Uma coisa que a gente traz de uma forma que a gente ainda vem tentando elaborar. Nós não ainda temos uma categoria específica para propor em substituição ao veganismo, mas estamos desenvolvendo a ideia de antiespecismo racializado. Porque enquanto filosofia política, que é o que eu entendo o veganismo, né, é muito além do que padrão de consumo ou filosofia de vida, a DUSAT não se aproxima dessa perspectiva, a gente acha ela contraproducente para a libertação animal. A gente entende que é super importante a gente pensar meios e métodos que a gente possa dialogar com a população, com nosso povo, com a nossa população, de forma a não considerá-los agentes ou culpados, né? Tipo, essa metodologia de incluir uma perspectiva de criminalizar novamente essas populações, né? A gente precisa entender a responsabilização que nós, né, tipo, enquanto humanos ocidentais, temos na escravização e na opressão animal, mas isso não diz respeito a fazer disso uma metodologia que reifique ou que reproduza novamente a criminalidade para essas populações.
né, uma vez que isso está muito naturalizado. Então, assim, a ideia de pensar, por exemplo, né, um dos marcos, né, dentro do ativismo vegano que trouxe a necessidade dessa ruptura foi o recurso extraordinário da proibição do sacrifício animal nas religiões de matriz africana e, posteriormente, a proibição dos carroceiros, né, da tração animal nas capitais brasileiras, né. Começando pela tração animal, a DUSAT é a favor da proibição, desde que seja feita com responsabilidade e com consideração a essas populações que desenvolvem uma exploração animal de cunho secundário. Essa exploração animal, ela acontece porque essa população não tem acesso a meios de transporte. Populações com acesso a meios de transporte, né, estatisticamente falando, não desenvolvem tração animal, né, sobretudo em contextos urbanos. Então, a gente entende que a problemática dessa categoria, né, dessa opressão, dessa atividade, ela vem de uma estrutura social que faz com que pessoas periféricas, na sua maioria negras, desenvolvam esse tipo de exploração animal pela precariedade em que vivem. Então, a gente entende que o poder público precisa distribuir meio de transportes para que essa atração animal não seja perpetuada. Ao mesmo tempo, também a gente acha que é importante, acima de tudo, até irônico, né? Porque às vezes nesse debate os animais ficam um pouco invisibilizados, mas é importante a gente pensar que esses animais precisam ir para um abrigo ou para um santuário, né? Esses animais não podem voltar para uma situação de exploração no meio rural, né? E que é o que está sendo proposto aqui em Recife e é o que aconteceu em Minas Gerais, né, em BH. Então, assim, a gente precisa ser crítica desse ponto de vista, porque senão a gente só está usando a justiça para ir contra a população negra, né? Isso é importantíssimo. Em relação às religiões de matriz africana, a DUSAT não foi só contra, né, a proibição, mas entende que colocar esse tipo de prática num ordenamento jurídico proibitivo é afastá-lo da sua intenção, que é uma intenção alimentar. E colocar a indústria e os sítios, né, os sacrifícios artesanais fora desse ordenamento jurídico, coloca que o problema é a galinha da macumba, né? E só para trazer um exemplo, mesmo com a proibição sendo efetivada, né, executada, os terreiros não vão deixar de comer carne, porque ainda vai ter o frango da mafisa, da sadia, de perdigão, né? Tipo, esses rituais poderiam, num contexto de proibição, se adaptar muito facilmente à realidade da indústria que chacina e assassina, né? Tipo, todos esses animais não humanos. Então, assim, a gente entende que essas perspectivas, né, sobretudo usando o direito, elas reificam uma posição de criminalização, abjeção e hediondo, né, de um local hediondo a essas populações racializadas, quando elas sempre foram animalizadas, né, e elas estão nessa condição exatamente por serem animalizadas, né. Inclusive o advogado que estava defendendo a proibição do sacrifício dentro das religiões de matriz africana, ele estava usando sapato de couro. Então, assim, além das contradições, a gente não pode, dentro de uma estrutura social, se valer das fragilidades e das precariedades e vulnerabilidades de uma população para poder avançar em outras causas. Isso é oportunismo, isso reifica o racismo. Então, dentro dessas contribuições, né, que a gente acabou achando que se faz necessário romper com o veganismo, desenvolver e formular uma nova categoria que traga a libertação e a coexistência com os animais não humanos, entendendo enquanto sujeitos, a partir das ancestralidades e da cosmologia africana. Porque a gente tem muito exemplo exitoso, né? Eu acabei, tá terminando o tempo, eu acabei só falando da crítica e não consegui falar um pouco do porquê isso faz sentido, né? Mas diz muito respeito a esse exemplo que eu trouxe antes, né, em relação à relação humano-animal que a gente vê presente nas cosmologias ancestrais. No candomblé, por exemplo, né, a ideia de orixá
ela não é Deus, né? Existe um Deus superior à ideia de orixá, mas os orixás, eles não têm apenas representação humana. Eles têm representação humana, animal e de fenômenos da natureza, o que horizontaliza a ideia e a importância desses seres no Aie, na Terra, né? O Deus também não tem representação humana. Ele é uma entidade que ele não pode ser representado pelo humano, ao contrário das cosmologias, né, e das religiosidades da supremacia branca, que entende o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Isso diz muito sobre como esses povos entendem as relações humano-animal. Então, assim, eu acho que chegou o tempo, vou tentar preservar aqui, né, um pouquinho esse tempo de exposição para que a gente possa também estar tendo uma qualidade no debate, né, e vocês conseguirem fazer algumas intervenções. Obrigada, tá, gente? A gente que agradece a Coenda. Eu acho muito importante tudo isso que você traz para refletir, para contextualizar tudo. E eu acredito que isso dá uma boa discussão. E aí eu queria ouvir o grupo. O que vocês acham, o que vocês pensam do que foi falado aqui? Maria está trazendo, né, para o grupo essas questões interseccionais, esses diálogos que eles vêm colocar gente para refletir, né? E aí, como vocês pensam tudo isso? Alguém quer começar, sem ser eu quero falar, mas eu vou abrir espaço para quem quiser falar antes. Alguém quiser. Eu só queria falar, que eu esqueci de falar, que a Tamara, ela não colocou na biografia dela, mas ela escreveu o livro, ela foi uma das primeiras no Brasil a escrever sobre testes em animais. Ela escreveu um livro chamado Vítimas da Ciência, porque eu estou falando porque foi um tema que a gente discutiu já na semana passada. Fala, Henrique. Eu estava vendo toda essa discussão, né, e tem muito essa questão do antropocentrismo, e a Sônia Felipe, ela faz uma sugestão de que, na verdade, não seria um antropocentrismo, seria um androcentrismo, no sentido de que teria uma prevalência não do ser humano em si, né, mas do homem, né? Aí acho que nessa nomenclatura não entra essas questões mais raciais, mas só que vocês, de acordo com essas discussões que a gente está tendo, você acha que faz sentido um termo como androcentrismo faria mais sentido do que o antropocentrismo? Eu acho que a Tamara até usou esse termo, né? Pelo que eu me recordo, ela usou, assim, esse termo na fala dela. Quer responder, Tamara? Exatamente, né? Eu acho que, além do antropocentrismo, o androcentrismo é muito presente na nossa vida, né? Como eu falei, sempre o homem macho, branco, proprietário, é o centro da sociedade, né? Todo o resto é cidadão de segunda categoria. Tá bom, obrigado. Acho que era mais isso. Não me atentei na hora que você usou o termo específico. Mas A Coenda vai responder também? Quanto a isso, eu acho interessante a gente pensar na formulação, né, e na ontologia da palavra mesmo, né, porque a ideia de humano, ela não foi pensada para os Homo sapiens, né, eu acho que é importante a gente entender como é que isso se formula. Então, a ideia de humano, ela é pensada para o homem branco, de fato. Então, a gente falar humano e homem branco, ontologicamente falando, são sinônimos, né? E as mulheres também foram colocadas nesse lugar de objeto, e aí é importante a gente pensar sobre as questões raciais, que isso não diz respeito a uma universalização, né? Ou seja, não são em todas as culturas que essa ideia do patriarcado universal é uma ideia muito perigosa, é uma ideia racista, né? A Tamara falou, por exemplo, né, dessa questão da espada,
né, tipo, que diz respeito à imagem fálicas, mas a gente precisa, na cosmologia africana, entender que Yansan, que é a mãe de 9 filhos, ela carrega uma espada, e ela é guerreira, e ela degola cabeças, né? Então, assim, nem sempre a questão do que a gente entende na cultura ocidental e difundido pela supremacia branca, né? Tipo, ela é uma verdade absoluta e homogênea. É importante, e a necessidade da gente racializar o debate é a gente entender que essas formulações elas fazem parte de um todo. Elas não são um todo. Né? Quando a gente fala em antropocentrismo, até mesmo androcentrismo e etc., muitas vezes a gente homogeneiza tudo e a gente universaliza coisas que não são universalizadas. Né? Então a Maria também falou, né, esqueci o link que tu tinha falado, Maria. Mas enfim, no papo a gente pode ir se resolvendo, assim, né? Mas por que é importante a gente pensar a partir de um marco racial? Porque é a ideia desse povo, né? Tipo, é como esse povo vê o mundo, como ele entende o mundo, que vai definir determinadas opressões e determinadas categorias. Eu não estou aqui dizendo que não existe exploração animal em comunidades aldeadas, se bem que eu entendo exploração animal na perspectiva do Marco Maurizi, né? Que também, e o especismo também, né? Que também eu acho que é um assunto à parte. Mas existe violência com os animais não humanos, né? E uma coisa que a Duzade traz também é que é importante a gente entender a violência como parte da nossa condição animal. Né? Um mundo sem violência é um mundo que reduz a complexidade da nossa espécie enquanto animais não humanos. Então, o que a Duzade defende é que a gente não se abstenha do uso da violência, mas a gente faça um uso ético da violência. Matar o senhor de engenho que escraviza bois é necessário. É importante para a gente construir libertação animal. A morte, por si só, ela pode ser um recurso para atingir a libertação e não necessariamente um ato violento que devemos repudiar. O que a gente faz, o que a gente tem que repudiar são as relações supremacistas de violência. As relações de violência por resistência e por autodefesa, elas devem ser consideradas. Aquenda, só para eu entender, qual que é o nome? Você falou Marcos? Qual que é você falou da concepção de especismo e exploração? Marco Maurizi. Saiu um livro pela Lavra Palavra, se eu não me engano. Eu vou procurar aqui e colocar o link aqui no chat. Ah, eu achei ele aqui, tá. É um italiano, né? Tá. Interessante. Não conhecia, vou procurar. Eu achei muito interessante a fala de vocês duas, agradeço muito, fiquei aqui muito reflexiva. A Dacoenda mexeu muito comigo, né? Porque como eu me posicionei, eu me considero uma mulher vegana, né? Eu ainda utilizo esse termo. E achei muito interessante, entendi muito do ponto da sua crítica, Coenda, de tentar trazer algo mais próximo, né? Um movimento que traga questões racializadas para o universo né, das pessoas negras, etc. Fiquei bastante reflexiva, acho que tem muita coerência, mas também, por exemplo, a Ficou, autoras que a gente utiliza, eles utilizam ainda o termo veganismo, né? Veganismo negro, eles falam do black veganism, coisas que ainda utilizam essa terminologia. Pelo que eu entendi, o grupo de vocês não criou uma nova terminologia, vocês estão indo numa questão de antiespecismo, né? Pelo que eu entendi do termo. Mas queria entender, porque parece que há muitas similaridades com o veganismo, pelo que você falou, ainda é uma questão de libertação animal, mas com algumas ressalvas. Queria entender um pouco mais sobre essa recusa do veganismo, assim, em geral. Entendi os pontos que você trouxe de algumas pautas veganas serem trazidas uma questão que trazem problemáticas racistas, acho que é isso, mas queria entender um pouco mais, para entender essa recusa ao termo e as possibilidades. O que você sente em relação a esse termo? Porque ainda é um termo que utilizamos aqui, acho que muitas pessoas aqui são veganas, então acho que seria legal entender um pouco mais dessa crítica, se possível. Claro. Seguinte, né? Como é que eu posso dizer?
Esse livro da Ficil Cole, né, ele foi um livro que chegou pra gente, assim, tipo, como se fosse um presente dado, né? Inclusive, a gente entrou em contato, a gente recebeu o livro em inglês, eu tinha bastante dificuldade com a língua, né? A gente não tinha os recursos de tradução que a gente tem hoje, 2017, né? E a gente compartilhou que, dentro da nossa ideia de monstruosidade e antiespecistas, esse livro tinha tudo a ver. A gente, inclusive, postou uma matéria traduzida num blog, a gente traduziu de uma forma bem tosca, assim, e colocou no nosso blog para difundir mesmo e tal, e ela mandou o livro pra gente, né? E Você consegue aproximar um pouquinho o microfone? Obrigada. Oi, pronto, agora. A gente chegou a traduzir um capítulo, né, que é tratar do racismo requer tratar da situação dos animais, mas também teve muita dificuldade para, enfim, né, traduzir as outras partes. O que acontece é o seguinte, a gente se debruçou bastante, né, em relação a esse livro e participou de algumas rodas de conversa, né, mesmo com as dificuldades da tradução, a gente, né, aquela coisa, né, quando a gente está muito interessada num tema, a gente busca meios de entender, né, e quando a gente estava na pegada de monstruosidade antiespecistas, que diz respeito à vinculação com o nosso ativismo da dissidência sexual, né, eu enquanto travesti e tal, tinha outras, eu tenho um selo chamado Monstruosas, dissidência sexual, políticas nômades e anti-humanismo, onde a gente já problematizava a ideia de humano a partir do Paul B. Preciato, né, entendendo o veganismo não como não numa perspectiva misantrópica, né? Tipo, mas numa perspectiva de negar a ideia de humanidade, né? Numa perspectiva de anti-humanismo de uma forma ontológica. Então, tipo, quando a gente conecta com esse livro da Ficil Cole, a gente percebe essa, digamos assim, uma necessidade de assimilação, né? Ao mesmo tempo que ela faz a crítica da ideia do humano, que os movimentos raciais negros eles devem abandonar a ideia do humano, a gente percebeu uma contradição no sentido de reivindicar o veganismo, né? Então, como a gente tinha essa similaridade entre a crítica ao humano, a gente começou a ver, tipo, mas por que o veganismo não entra também nesse barco, né? E aí isso foi entre pré-pandemia, né, de 2018, vamos dizer assim, a 2020. E aí em 2020 a gente se aproxima do paradigma pan-africanista, né, porque a gente achava que era importante estar debatendo, né, a DUSAD sempre esteve vinculada aos movimentos sociais numa perspectiva mais radical, né. E dentro do movimento negro, o pan-africanismo é o que tem assim de mais radical, né? Embora também bem problemático, né? Não é porque é radical que a gente também não reconhece as suas contradições. Pelo contrário, né? Eu acho que as radicalidades elas parecem que cultivam as contradições, né? Dentro de si. E a gente começou a entender a crítica a partir do pan-africanismo, entendendo a afrocentricidade enquanto metodologia e epistemologia, né, enquanto base teórica para a gente não só pensar a política, mas a forma como a gente vai executar a política. A gente entendeu o feminismo, a gente entendeu o comunismo, o anarquismo, todas as filosofias políticas do mundo ocidental branco, né? Então, assim, a gente entende que são respostas da própria branquitude para resolver esse problema, né? O problema por eles mesmos criados, né? Então, assim, é dentro desse momento que eu percebo, né? Eu que vinha do ZAD, veio do anarquismo, eu vim do anarquismo, a gente percebe que o anarquismo chega aqui no Brasil com a perspectiva do embranquecimento da nossa população, ou seja, no contexto de abolição da escravatura, a imigração que teve como fim, como política pública, embranquecer a nossa população, trouxe os ideais anarquistas e comunistas. Então, assim, a consolidação dessa ideologia e dessa filosofia política no Brasil também está conectada com a vulnerabilidade e a precarização do meu povo. E esse debate precisa ser feito. Esse questionamento e esse tensionamento precisa deixar de ser invisibilizado,
né? Porque durante muito tempo o anarquismo, sobretudo, né, se coloca como um guarda-chuva para abarcar as populações negras, né? Tipo, trazendo uma narrativa que não problematiza essas questões históricas. E isso me fez entender também a questão do gênero, né? A gente reivindicava o transfeminismo, por exemplo. Então, assim, entender, tem um livro excelente da Yoronkei Yumi, que ela fala a invenção das mulheres, né? É a resposta do povo iorubá, ela é uma mulher iorubá, para o feminismo ocidental, né? Ela vai dizer que a categoria mulher é uma categoria branca, porque dentro da cosmologia iorubá, o termo obirim não diz respeito ao papel social que as mulheridades ocupam na sociedade iorubá. Isso é genial, né? Porque a gente começa a perceber que a raça tem uma centralidade imensa nas formulações políticas. Ou seja, a política é sobretudo racial. E aí a gente vai trazer também Charles Mill, né, quando ele diz que o contrato não é social, é sim racial, fazendo um contraponto às premissas, né, tipo do iluminismo e enfim, do modernismo. Ele vai centralizar na raça para perceber, por exemplo, como o antropocentrismo que colocou o homem no centro do universo ignorou a negritude, ignorou os homens negros, ignorou os homens indígenas e os homens árabes e os homens de outros povos, né? Então, assim, isso pensando a ideia de homem, humanidade, tá? Se a gente for falar nas dissidências sexuais, se a gente for falar nas mulheridades, a coisa se torna pior. E aí, no debate de gênero também foi interessante, porque eu, enquanto travesti, né, me deparo muito dentro do próprio veganismo com o feminismo radical, que nega a existência das transfeminilidades e transmasculinidades, né? E quando eu vou ver a partir do paradigma afrocêntrico, isso sempre foi uma realidade no nosso povo, né? A transição de gênero, ela está na ancestralidade africana e está na ancestralidade indígena. O que faz hoje a África ser um país, um continente hostil às dissidências sexuais, sejam elas, né, por questões de sexualidade ou sejam por identificação de gênero, foi a expansão das religiões da supremacia branca. Foi o cristianismo e o islamismo que fizeram com que as nossas populações sejam perseguidas nesse continente hoje. Então, assim, o paradigma afrocêntrico, né, enquanto metodologia e epistemologia, ele serviu fundamentalmente para a gente ter uma leitura crítica das filosofias políticas do mundo ocidental. Então, dentro do feminismo, a gente já tem uma proposta, que é o mulherismo africano e o oxunismo, que é protagonizado pela própria autora da Invenção das Mulheres, Yoronkei Yumi. Dentro do que a gente poderia entender como comunismo, anarquismo, socialismo, a gente tem... Eu não sei se é só para mim, mas se esse final tá... o microfone deu uma baixada, você puder... Interferência, melhorou, gente? Não funcionou. Agora? Deixa eu tentar, não sei, se aproximar, não sei. Oi. Melhorou? Ai, tá. Obrigada por avisar, gente. Eu tô falando demais também, né? Vou já concluir. Dentro do anarquismo, comunismo e socialismo, a gente tem a proposta do nacionalismo negro, né? E no veganismo não tem isso. Então, tendo, né, se debruçado sobre essas questões, entendido a afrocentricidade como um paradigma elementar para construir política, hoje, aqui e agora, a gente está propondo esse antiespecismo racializado. Mas, sim, a gente quer trazer uma categoria para, digamos assim, equivaler à ideia de veganismo, numa outra formulação, e uma categoria também que diz respeito à comida desanimalizada, né? Porque a gente da alimentação acha que é importante também estar fazendo esse debate específico de comida, embora a gente saiba que a libertação animal não se resume a isso. Perfeito, só fiquei com dúvida, a comida desanimalizada seria o quê? Não ter uma equivalência, tipo, não tentar reproduzir animais nas formulações, seria isso?
É porque existe muito esse termo falado à base de plantas ou comida vegetal, né? Culinária vegetal. Nós fazemos uso de fungos, né? E também fazemos uso, às vezes, de pratos fermentados, né? Então, as bactérias, a priori, eu não sei se existe, né? A Tamara, que é bióloga, aí pode ajudar a gente nesse debate. Eu não sei se já foi reformulado, mas as bactérias faziam parte do reino Monera, se não me engano, né? Então, a gente colocar simplesmente vegetal, né? Tipo, não resume mais ou menos o que a gente quer. E aí o termo que a gente está usando hoje na Duzat, para se referir à comida que a gente faz, é a comida desanimalizada. Ou seja, a comida que não tem ingredientes de origem animal. Ah, entendi. Faz muito sentido. Eu sempre fico pensando, né, a base de plantas, mas eu como um monte de fungo. Nunca faz muito sentido para mim, né? A gente come bastante cogumelo, né? Então, interessante, legal. Achei muito boa a resposta. Realmente tem particularidades, né, para serem pensadas, né? Eu acho que há muitas críticas, de fato, ao movimento vegano em si. Eu acho que é muito justo a gente entender a pauta da libertação animal, mas com as devidas ressalvas necessárias, revisões que precisam ser feitas nesse movimento e também reformulações, particularidades, coisas a serem discutidas. Eu achei muito, muito interessante mesmo, gostei muito, agradeço demais. Queria saber se alguém mais tem dúvidas, que vocês queriam comentar alguma coisa. O que vocês acharam disso tudo? Muitas coisas novas. Eu acho que é a primeira vez que a gente está trazendo uma crítica ao veganismo ao grupo, né, Tânia? Acho que é a primeira vez que a gente está trazendo esse debate. A gente sempre, né, trouxe essa questão de veganizar as pessoas. Acho que é a primeira vez que a gente está trazendo no grupo essas contrapartidas, né? Algumas críticas ao movimento. E acho que é muito válido, acho que é muito importante. Em espaços que as pessoas já entenderam a libertação animal, né? Acho que são pontos para você. Primeiro começa com a libertação animal para entender a prática, depois vai trazendo críticas sobre essa prática atual. Mas caminhos necessários e necessários essas críticas, sim. Pode falar, Henrique. Eu acho interessante isso porque recentemente eu estava refletindo, né? Porque se você parar para pensar, pelo que eu entendi, o termo veganismo ele é só uma criação ali a partir do termo vegetarianismo, salvo engano, né? O termo em si, assim, para mim não faz muito sentido porque, assim, até para a questão de, né, sem considerar o que a Cauanda está falando, para nossa alimentação, né, que seria a base de vegetais e incluindo essa parte dos fungos, que também é algo a ser considerado, faria muito mais sentido nos considerarmos vegetarianos, né? Porque assim, é muito estranho você se declarar vegetariano e comer leite e carne ao mesmo tempo, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre pensei, assim, não faz muito sentido você se declarar vegetariano e comer leite, ovo, né? Essas coisas, né? E o vegano é um termo criado, aí eu posso estar errado, mas pelo que eu vi, assim, meio de por cima, é um termo criado na Inglaterra, né? Salvo engano. Você não está errado, não, Henrique. Na verdade, a discussão sobre isso ela é bem longa. E justamente por ela ser longa que se criou o termo, acabou se criando o termo veganismo, né? Porque desde o início das pessoas vegetarianas, elas discutiam sobre se deveria ou não incluir leite. Enfim, tinha um grupo que considerava que tudo bem incluir leite e ovos na alimentação e outro grupo que considerava negativo, né? Que não considerava como a gente. E aí você teve discussões, essas discussões perduram até hoje. Dentro do movimento vegano, mesmo aquele que se diz vegano e tudo mais, você tem um grupo de pessoas que considera vegetariano, né, que chama de vegetariano estrito, aqueles que não comem leite, que não consomem, fazem consumo de leite e ovos também. Então, esse seria o vegetariano, e aí considera proto-vegetariano, né, aquele que consumiria leite, ovo, enfim, algum produto de origem animal que não a carne. Enfim, essa discussão é longa, né, só que, enfim,
Eu preciso dar uma pausa. Podem responder. Oi. Escutam? Não, né? Sim, estamos escutando. Oi. Tá ok, né? Gente, por favor, me corrijam aí. Existia essa coisa, né? Tanto em relação de origem, né? Ser uma origem inglesa, quanto ser focado no consumo, assim, né? E aí tá também um pouco na história. Eu lembrei qual era a coisa que eu queria te falar, Maria, que eu tinha falado ali, né? Que diz respeito sobre as dietas, né, vegetarianas estritas e tal, também tá no panteão dos povos orientais, né? Tipo, tá também no panteão dos povos egípcios, indianos e etc, que não é considerado na história do veganismo, né? Como você mesma trouxe, se referenciou apenas à Grécia, né? E isso também é uma invisibilização, assim, que, enfim, prejudica um pouco, né, quando a gente pensa nos termos raciais e tal. Mas a ideia do vegan, né, eu não sei se o AN, talvez vocês possam me dizer, o AN talvez representa uma negação à questão do vegetariano estar associado ao ovo e leite, né? Porque tinha antes de se chamar vegan, se chamava non-dairy, né? Tipo, sem laticínios, né? Sem lácteos, uma coisa assim. E esse o debate, como a Tânia falou, né? Foi um debate bem longo e tal. Inclusive o primeiro jornal, antes de se chamar The Vegan, né? Tipo, se chamavam Non-Dairy, algo assim. Antes de ser fundada a sociedade vegana, né? Então, acho que faz sentido, né, a gente pensar essa centralidade do vegetal e tal. Tudo bem que existe um contexto histórico, né, tem a limitação do tempo para o avanço do debate, sobretudo, mas a gente também traz que desde esse princípio aí, foi sempre sobre consumo, né, não foi sobre a libertação animal de fato, né. E aí a Dusat defende que a gente faz parte de um grupo de discussões veganas, eu não sei se tem alguém aqui do grupo, mas que existe um debate muito tenso, né, sobre a própria definição do veganismo, assim. E tem gente nesse grupo que defende que o veganismo é uma moral individual, e ponto, né, que tipo, só o fato de você não se alimentar de não humanos, pronto, já é suficiente, assim. E a Dusat não acredita nisso. A Dusat acha que a coisa é o básico não se alimentar de não humanos, né? É o básico do básico do básico, assim, tipo, é elementar. E mais para funcionar do que propaganda pela ação, assim, porque a gente não acredita que salva algum bicho não comendo o humano, né? O que faz salvar bicho de fato são os cuidados e, entre aspas, a proteção animal que a gente executa no dia a dia, né? Então a gente entende que o boicote, o combate à exploração animal e os cuidados animais são pontos que têm que vir conectados para a gente atingir a libertação animal. Exato, que foi o que a gente conversou na aula passada, no encontro passado sobre testes em animais, né? Que a Viviane, que ela não está aqui hoje, ela tinha colocado, né, que compreendendo, né, tudo que está envolvido, por exemplo, na questão da indústria de exploração animal, se você pensar só, o poder do consumidor é muito limitado, assim, só deixar de consumir. Então, ele só ganha força justamente quando ele está conectado, né, ao movimento social, político, enfim, que visa a transformação. Eu gostei muito. Alguém mais quer falar? Ou a gente encerra aqui, já deu horário. Mais alguém, gente? Quiser aproveitar, estamos aqui. Eu adorei, eu tô muito reflexiva, de verdade, assim, muitas coisas para pensar, achei as críticas muito pertinentes mesmo. Gostei muito, agradeço muito as duas. Agradeço todo mundo que participou, né, nesses encontros. Foi muito legal, agradeço por vocês estarem aqui num sábado de manhã, né, depois de um dia das Bruxas ainda. Só uma coisinha? Claro, pode falar. Não é pergunta, não. No encerramento é que eu tinha pensado. Eu e a Maria, a gente tá, eu não falei ainda nem com a Tamara, nem com a Aqua ainda, que eu e a Maria, a gente está pensando, como a gente fez 10 anos, né, do grupo, e a gente sempre, todo ano, vem pessoas novas para a gente formar, sabe? Que vão discutir, levar esses temas para as escolas e tudo mais.
a gente está meio que fazendo um livro, apostila, assim, de comemoração desse final de ano, mas uma coisa meio base, introdutória, para os novos que vão vir, se apropriar das discussões que a gente já teve. Então, a gente, se Tamara ou a Quenda quiser escrever alguma coisa, assim, algum capítulo, né, sobre essa questão, sobre tudo isso que vocês falaram, que eu acho que é muito importante, sabe? Sobre toda essa crítica, sobre a questão da interseccionalidade, de tudo, eu acho que, enfim, seria muito legal se pudesse, né, contribuir. O prazo a gente ainda não tem, né? Provavelmente vai ser lá para o começo do ano que vem que eu e Maria, a gente vai fazendo as coisas na medida possível, mas... Enfim, ia ser muito bacana para os novos que vão vir irem se apropriando, sabe? Dessas questões. Vai ser um e-book, né? Alguma coisa assim, a gente está planejando assim, para ficar bem acessível para, enfim, para as pessoas, né? Terem conhecimento. Acho que é isso. Para encerrar. Perfeito. Então, convidadas. A gente pode formalizar o convite, a gente estrutura. A gente está com essa ideia aqui pensando, a gente vai estruturar bonitinha, manda para vocês, se vocês quiserem contribuir, para a gente ter esse material de apoio mesmo, como a gente falou, eu comentei, né, eu me veganizei, né, virei vegana por conta das leituras do grupo de pesquisa. E agora a gente está querendo atualizar essas leituras também para as novas pessoas que estão entrando, a gente está com várias pessoas que estão prestando mestrado agora para participar do nosso grupo, então é importante ter esses materiais de formação, né, eles são muito transformadores. Isso. É isso. Bem, oi, me escutam? Sim, tá tudo sim. bem? Eu tô perguntando sempre porque tá com essa interferênciazinha aqui, espero que não esteja. Eu queria agradecer, né? Acho que, né, vamos ficar por aqui. Eu queria agradecer muito o convite. Pra gente é super importante estar nesses espaços e estar difundindo essa perspectiva. Embora a gente realize essa crítica ao veganismo, né? Tipo, existe apenas uma corrente do veganismo que a gente não quer conversa, né? Que diz respeito à corrente liberal, né? Ao veganismo liberal ou estratégico, né? A gente acha que aqui da Duzat a gente acha que de fato é totalmente contraproducente, assim, não agrega na luta, pelo contrário, né? Sofistica a exploração e a dominação, a hierarquia humano-animal da supremacia branca, né? Mas tanto com a perspectiva ética ou abolicionista, quanto o veganismo popular interseccional, a gente entende como aliados, né? Mesmo diante das produções racistas e mesmo das críticas que a gente faz, né? Mas a gente acha que existem pressupostos e uma prática muito exitosa no respeito da libertação animal. Isso também tem que ser considerado, né? A gente discorda um pouco da metodologia de alguns casos, mas entender, né, os animais não humanos enquanto sujeitos, eu acho que é fundamental para a gente estar construindo um horizonte de libertação animal de fato. Então, não é porque a gente está formulando uma outra perspectiva, né, focada na ancestralidade africana, para dialogar com o nosso povo de igual para igual, que a gente vai entender algumas outras perspectivas como inimigas. Né? A gente pode apontar e fazer críticas, mas inclusive o antiespecismo racializado que a gente está formulando nasce dessa contribuição, né? Tanto do veganismo popular quanto do veganismo abolicionista. Então, queria fazer essa ressalva aqui, né, para também nesse tempo de rede social que eu estou bem assustada, né, que tudo é guerra, tudo é, né, implosão e destruição. É importante a gente trazer essa ressalva, agradecer demais, acho que a disponibilidade não só para ouvir, mas para se debruçar numa perspectiva interseccional também é louvável, parabenizar as meninas por estar orientando o grupo, né, por essa perspectiva, porque de fato, se a gente não resolver essa fratura animal, né, que está essa ideia de animalidade que estabeleceu esse supremacismo branco terrível, né? A Silkou já diz, né? A ideia de animalidade enquanto negativa é a âncora da supremacia branca. Então a gente não consegue superá-la sem agregar e conectar com os outros movimentos, né? Eles de fato também precisam entender que o animal é sim, faz parte da classe trabalhadora e também é um povo racializado. Com isso eu agradeço e estou à disposição, tá?
Perfeito. Exatamente, a gente agradece muito. Nossa, perfeito, eu achei muito interessante. E para mim, pelo menos, não ficou em momento algum a ideia que somos pessoas que estamos, né, os veganos versus a posição de vocês. Eu não achei que é isso. Eu acho uma questão de criticar o movimento para tentar elaborar outras perspectivas, que críticas são sempre necessárias, né? Mas jamais veria como inimigos. Eu acho que todos aqui estamos lutando pela libertação animal, com suas devidas considerações. Achei muito interessante a sua fala mesmo, gostei demais, muita coisa para refletir, espero que todo mundo tenha aproveitado, tenha ficado aí com coisinhas na cabeça para pensar, e só tenho a agradecer, gente, obrigada por participarem desse ciclo conosco, foi muito legal, muito enriquecedor mesmo, muitas coisas novas para a gente pensar, coisas para revisitar, e foi, nossa, só gratidão mesmo, muita coisa a agradecer. Obrigada por todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada, e quem puder ir no piquenique, acho que no primeiro sábado dia 6 que está marcado. A gente vai pôr no grupo lá, mas quem puder ir no piquenique vai ser ótimo, porque aí a gente se conhece e, enfim, assim conhece pessoalmente, constrói mais pontes juntas, né? Mais trabalhos em comuns, enfim, a gente se ajuda. Perfeito, gente, aproveitem muito o final de semana, agradecemos demais, eu vou disponibilizar a gravação no YouTube depois para quem não puder assistir, e é isso, muito obrigada por essa jornada, pessoal, agradeço todo mundo que compareceu, agradeço os palestrantes, e é isso, gente, bom sábado para todos, e vamos nos falando, o grupo está ali ativo também, qualquer dúvida a gente está por lá, tá bom? Beijo, gente! Beijo, tchau.